Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o canal Na Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso Evangelho no Lar, que sai aqui no canal todos os domingos. Seja bem-vindo, bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Se é a primeira vez que você faz o Evangelho conosco, não esqueça de colocar um copo com água ou uma jarra para fluidificação. E é muito importante também acreditar. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Deus, Jesus e a espiritualidade amiga provavelmente trouxe você até aqui para realizar o Evangelho no Lar. O Evangelho é uma experiência positiva que nos ajuda na construção do bem que devemos ter a cada dia, com o propósito de crescermos em espírito. Faça também o Evangelho no Lar na sua casa. Além deste aqui no canal, você pode fazer um também juntando os familiares e comentando uma parte do Evangelho. Evangelho no Lar é um hábito que nos ajuda a mantermos as vibrações espirituais da casa elevadas. Nos ajuda a abrir espaço para o diálogo, para conversarmos sobre temas às vezes difíceis que não falamos no dia a dia. Evangelho no Lar é também aprendizado. E vamos juntos pedindo hoje, neste domingo, a autorização a Jesus, o nosso mestre amigo, para iniciarmos este Evangelho. Vamos entrando em conexão com a espiritualidade amiga, vamos entrando em conexão com Deus, desligando um pouco dos nossos problemas, dos nossos desafios do viver que todos temos, das nossas angústias, decepções. Vamos elevar os nossos pensamentos. O Evangelho no Lar também é um momento de desligarmos um pouco das aflições diárias. É um momento de encontro com o plano espiritual. Tenha o hábito de ter um encontro com o plano espiritual. Jesus nos ensinou, quando for orar, entre para o seu quarto. Neste momento, entre também para o seu quarto mental. Tenta organizá-lo de alguma maneira, não precisa ser rápido. Tenta trazer algo que você está aflito ou aflita. Tenta trazer algo para o seu consciente. A oração nos ajuda. É um hábito extremamente positivo que nos engrandece como seres humanos. É o nosso contato com Deus. É o momento do nosso diálogo com o nosso Pai. Essa conexão nos engrandece, nos coloca mais próximos. Não podemos nos esquecer, Jesus falava muito isso. Quando Jesus curava, ele sempre falava: vá em paz, foi a tua fé, foi o teu querer, foi a tua vontade. Nada acontece nas nossas vidas sem que desejamos. Nada acontece nas nossas vidas sem que tivemos um passo ou que demos um passo em prol daquilo. Então vamos juntos acreditando. Vamos fazer a nossa prece inicial, meus irmãos, minhas irmãs. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e o espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, os nossos erros, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, e livrai-nos hoje e sempre de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus, neste momento estamos aqui unidos, eu, a equipe de encarnados e desencarnados, os irmãos que nos ouvem ao vivo ou gravado, juntos num pensamento único. Assim sabemos, Mestre Jesus, que vários pensamentos unidos formam uma egrégora positiva, que essa egrégora deste canal Na Luz do Espiritismo, juntos com esse Evangelho do Cristo, possamos acender um pontinho no plano espiritual e atrairmos aqui muitas bênçãos
para o nosso crescimento espiritual. Não estamos pedindo facilidades, mas aprendizados. Que o nosso caminho venha muitas oportunidades de sermos úteis, e neste momento é um grande momento de aprendermos. Então, me intua, Senhor Jesus, mas também ajude os irmãos que irão ouvir este evangelho, que eles possam abrir mais as mentes para entender o que nós vamos falar aqui hoje. Sendo assim, vamos juntos, queridos irmãos e irmãs, que assim seja, né? Graças a Deus, vamos para mais um Evangelho no Lar. Como eu disse, é uma alegria ter você aqui. Nos ajude sempre aí curtindo e também compartilhando com amigos, familiares, nos grupos espíritas, para que mais pessoas possam ter acesso a este Evangelho, um conteúdo gratuito que sai sempre aqui no canal. Vocês podem compartilhar sempre também com quem vocês acham que tem a necessidade de ouvir. Se também é a primeira vez que você está fazendo, tem outros aqui já gravado no canal. Vamos falar hoje, meus irmãos e minhas irmãs, sobre reencarnação. Vamos falar hoje sobre a necessidade de reencarnarmos. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, já nos alertou Jesus. A base aí dos ensinamentos espíritas, a reencarnação. Sabemos que o Espiritismo fala muito sobre a reencarnação, porém, não é a única religião ou não é o único agrupamento religioso que fala sobre a reencarnação. Nós temos outras religiões que entendem a reencarnação e que vai dando outros contornos, explicando de outras maneiras, mas sabemos que no fundo é muito parecido. Outras religiões, né, como os nossos amigos da Umbanda, do Candomblé, nossos amigos budistas, enfim, outras tantas religiões entendem e explicam o funcionamento também da reencarnação. Mas nós devemos um grande obrigado a Allan Kardec, que codificou o Espiritismo, ou seja, ele organizou essas ideias. Muitos nomes que nós sabemos hoje, que nós utilizamos hoje no ano de 2022, foi graças a Kardec, né, este grande professor, eminente amigo do Espiritismo, que através de suas pesquisas e trabalhos com diversos médiuns, catalogou e formou aí esses livros que dão a estrutura para o que chamamos hoje de Espiritismo. Os livros, né, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, a Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, nos traz aí um componente para o entendimento do Espiritismo. E nesses livros, não podia ser diferente, todos falam sobre reencarnação. Muitos nomes, como eu estava dizendo, que nós utilizamos hoje, médium, mediunidade, são palavras que Kardec ali foi trazendo para nós e hoje nós conhecemos e falamos muito. Até outras religiões falam com esses nomes, mas nós sabemos que foi graças a Kardec que teve essa coragem de desbravar aí, imaginamos o que ele sofreu para trazermos. Assim como a reencarnação não pertence somente ao Espiritismo, também a mediunidade não. A mediunidade é um meio, é o caminho de comunicação com o plano espiritual. Então o médium é um caminho, é quem traça, é quem dá a voz, materializa ali o pensamento do espírito, ou num papel através de um livro, de uma carta, ou através da psicofonia. Entendermos isso é extremamente necessário para nós espíritas, para entendermos e para explicarmos as raízes do Espiritismo. E é claro, o Espiritismo não existiria sem entendimento da reencarnação e do Evangelho do Cristo. E isso também o Cristo deixou-nos claro na sua passagem ali com Nicodemos. Vamos falar então um pouquinho sobre reencarnação, a necessidade da reencarnação. Você se sente seguro para falar do que é a reencarnação, a encarnação? Nós vamos trazer aqui a pergunta do Livro dos Espíritos. Começa lá, a encarnação dos espíritos, no capítulo 2. A pergunta é a 132. Qual então é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus pôs a encarnação com o fim de fazer os espíritos chegar à perfeição,
Para uns é expiação, para uns é missão, mas para alcançarem essa perfeição, ele vai passando por todas as vicissitudes da existência, ou seja, os problemas, as adversidades, os desafios. Nisto é que consiste aí talvez algumas expiações. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir naquele ponto de vista as ordens de Deus. É dessa forma que, correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo se é solidário na natureza. Olha que interessante aí essa resposta que os espíritos dão para Kardec, e eu já posso trazer aí uma explicação aqui neste evangelho de muitas pessoas. Hoje mesmo eu estava lendo um comentário de uma pessoa falando, mas como que existe vida em outros planetas se nós não vemos ali a vida orgânica? Nessa pergunta aqui nós já deixamos bem claro. Cada planeta tem um conjunto biológico ali e o corpo físico do espírito encarnado naquele planeta vai ser de acordo com a necessidade material, assim como é aqui no nosso planeta. Os nossos corpos físicos são adequados para aguentar a pressão atmosférica, enfim, a quantidade de oxigênio, todas as nossas necessidades biológicas, e nós sabemos ainda que tivemos várias evoluções orgânicas aqui neste planeta e vamos ter ainda outras, provavelmente. E cada dia evoluímos mais. A necessidade da encarnação é basicamente essa, evolução. Passarmos por diversas etapas. E é claro, né, meus irmãos, sabemos que como espíritas, cada um vai ter as oportunidades da vivência de uma encarnação a outra. As leis de causa e efeito vão moldando muito as nossas encarnações. Não como punição, não entenda a encarnação como punição, mas como oportunidades. Nós só vamos entender a dor ou a felicidade do outro quando a gente estiver vivenciando aquela oportunidade. Quando estamos lá, muito com um ambiente similar ou com as necessidades do outro, é que vamos entender. E a cada dia nós vamos evoluindo um passo de cada vez. A necessidade da encarnação é muito essa. Cada vida vamos ter ali, ou vamos desenvolver uma profissão, e nisso nós vamos desenvolver o nosso psiquismo. Está falando aqui na pergunta. Desenvolver a inteligência também. Na pergunta 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm a necessidade da encarnação? Dúvida muito comum, né? Aquele espírito que se adianta muito rápido, que vai aceitando as coisas muito bem, que vai evoluindo, será que precisa reencarnar? E aí os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um sem fadigas e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Então a reencarnação coloca todos no mesmo patamar. Somos iguais diante das leis divinas. Começamos do mesmo ponto, de acordo que vamos reencarnando, tendo as possibilidades de aprendizado e de escolha. E aí, pessoal, quando nós desenvolvemos a capacidade de escolher e não de ir com o bando, ou seja, não de irmos pela mente ou pela decisão dos outros, quando nós temos essa
decisão, essa escolha e decidimos com muita certeza, nós temos um ganho evolutivo enorme. A evolução se dá sozinho, todos sabemos. Nós temos pessoas que nos ajudam. E é claro, se ela se dá sozinha, a evolução, é claro, nós é que precisamos decidir com mais integralidade, ou seja, a decisão está nas nossas mãos, a escolha está nas nossas mãos. Ouvimos conselhos e começamos no mesmo patamar. É por isso que temos diferenças evolutivas muito grandes no mundo e, é claro, no universo. Basta olharmos à nossa volta. Temos pessoas de diferentes vibrações e diferentes evoluções ainda no planeta, porque o planeta Terra ainda abriga espíritos de todas as ordens de evolução, porque ainda somos provas e expiação. Estamos passando para o transição, mas ainda não somos, ou planeta de transição, mas ainda não somos 100% um planeta regenerado. Nós estamos iniciando, como nós já falamos aqui, mesmo ainda num planeta regenerado, haverá ainda algum tipo de mal. Não é da noite para o dia que isso muda. Então nós estamos aqui experimentando a reencarnação num planeta Terra, que é um planeta misto de vibrações, de pessoas com vibrações diferenciadas. É claro que em algumas regiões nós temos uma semelhança, dependendo da família, dependendo dos agrupamentos que frequentamos, a gente pode ter ali algo parecido, mas nunca igual, porque nós não temos ainda espíritos, assim como cada um tem a sua identidade. Na identidade evolutiva, cada um também está num patamar, num degrau. É por isso que a reencarnação, ela também nos ajuda, porque às vezes aqui no planeta Terra, a gente quer fazer o outro que está num degrau abaixo ou acima do nosso, enxergar no degrau que nós estamos. Ora, se você está num degrau, você vê a vista do seu degrau. Se uma pessoa está no degrau de baixo, ela não vai ver a vista como você vê. E quem está no degrau acima de nós, vê ainda uma vista mais amplificada. Imaginemos uma escada, e na frente dessa escada tem uma paisagem. Só que antes da paisagem tem um muro. Quem está no primeiro degrau só enxerga o muro. Quem está no segundo também, quem está no terceiro também. Quem está do quarto degrau para cima já começa a ver um pouco da paisagem. Quem está do quinto andar para cima, do quinto degrau para cima, já vê um pouco mais da paisagem. Quem está no último degrau da escada vê o muro inteiro e a paisagem inteira, e ainda consegue ver os contornos da paisagem. Imagina se quem está no último degrau da escada fala com a pessoa que está lá no primeiro degrau. Fulano, você está vendo o que eu estou vendo? Essa pessoa vai falar que não. E vai garantir que a verdade só é um muro que ela está vendo, porque é o que ela consegue ver. A verdade é o que ela observa ali na frente dela, o muro. Mas quem está lá no último degrau vai ver o muro e a realidade atrás dele. A reencarnação vai nos dando a possibilidade de mudarmos de degrau. É claro que por muitas vezes escolhemos permanecer no mesmo degrau por muitos séculos, mas aí é uma decisão nossa. Temos o nosso livre arbítrio, mas é para isso que Jesus, os seus missionários do bem, tem trazido a cada dia mais explicações. Não somos tão inocentes como ontem, nem como antes de ontem. Já estamos melhorando e caminhando, porque nós já estamos com o conhecimento. Nós já estamos com entendimento do que é o processo evolutivo. A cada dia surgem novas informações. E mesmo se todas as informações de hoje forem embora, mas ficarmos somente com o Evangelho do Cristo, nós já vamos ter algo muito grandioso para estudar. Se tivermos ainda o Livro dos Espíritos, por exemplo, já vamos ter algo muito bom.
Então muitas pessoas falam que eu devo estudar. Tem muitos livros no Espiritismo. Hoje, então, se formos unir Espiritismo e outras religiões espiritualistas, tem milhares, milhões de livros para ler. Leia principalmente o básico, as estruturas morais do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. É claro que muitos outros livros têm conteúdos excelentes. Não estamos diminuindo aqui médium, nem editora nenhuma, tem trabalhos excelentes aí, que Deus os abençoe. Sem nos esquecermos do caminho do básico. É Ele que vai nos ajudar. Ah, mas ler Evangelho me dá uma preguiça, é chato. É por isso que temos que repetir tantas vezes necessárias, quantas forem necessárias, a leitura do Evangelho. Dá sono? Dá. Por que dá sono? Porque mexe com as coisas que estamos ainda estacionados. Mexe com o nosso ego, com os problemas que nós vamos achar que não é conosco. A gente lê um problema lá e não é na minha vida. Eu não faço isso, ou eu já melhorei, quando a pessoa melhorou só 10%. Ler verdades é ruim. É difícil você ver algo que você está fazendo de errado. Incomoda. Claro que incomoda. É por isso que muitas pessoas às vezes desvirtuam dos ensinamentos que está no Evangelho. Claro, é plausível e compreensível. Temos que ter também paciência. E como a reflexão está vindo por essa via hoje, de respeitarmos também, porque nós não vamos querer obrigar uma pessoa que está no primeiro andar a ver a paisagem que nós temos. O que nós podemos fazer? A pessoa que está lá no último degrau, ela pode fotografar, quem sabe, a paisagem e mandar, mas vai ser a mesma coisa? Imaginemos então que não tenha câmera fotográfica ou celular com câmera. O que a pessoa do último degrau pode fazer? Pintar. Vocês acham que a pintura vai ficar 100%? Não, mas a pessoa vai tentar. Ô meu irmão que está aí no primeiro degrau, vou te mandar uma imagem daqui dessa paisagem, acredite, ela existe, aí tampa lá para ele a imagem. E ele fala, eu acho que você está doido, isso é coisa da sua mente. Isso daí não existe não. Quantas vezes passamos por isso, né, meus irmãos? Quantas vezes? Não, meu irmão, existe sim, tenta, sobe mais um degrau para você ver. Ah não, mas aonde eu tô tá muito bom. Nós temos que respeitar, meus irmãos, mas sem desistir de esclarecer, de mostrar essas imagens, seja por descrição verbal, seja por uma pintura, seja por uma fotografia. Não importa, fale do Evangelho, fale do que você ganhou melhorando a sua vida interior. E se a pessoa quiser, ela segue. Claro, respeitando o local, respeitando a individualidade de cada um, as escolhas de cada um. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo de nascer, de renascer. Há tempo também de morrer. Há tempo de desencarnação. Tudo ou todos esses tempos, geridos pelo nosso Pai. E vamos passando, somos filhos que retornamos aos braços do Pai. Mas às vezes falhamos aqui na Terra e precisamos do retorno. O nosso psiquismo é que nos condena, porque não é Deus que nos condena, é a nossa própria consciência. Não suportamos uma consciência que nos cobra no plano espiritual. Porque no plano espiritual a nossa consciência está de 80 a 100 vezes mais amplificada do que aqui na Terra. Então uma cobrança, um arrependimento se torna algo insuportável. E agradecemos a Deus por ter nos dado a oportunidade de retornarmos, de termos o véu do esquecimento, de esquecermos e de estarmos aqui materializados. A reencarnação é um grande aprendizado para o espírito, mas é também um momento de diminuição das intensidades psíquicas. É aqui que nós aprendemos a expandir o nosso psiquismo para entendermos no plano espiritual que o nosso psiquismo é muito maior.
Imagine se você não consegue dominar e controlar o seu psiquismo aqui na Terra, imagine no plano espiritual. Quando estamos aqui e corrompemos esse psiquismo ou ferimos esse psiquismo de alguma maneira, e quando eu falo ferir o psiquismo, é com as nossas escolhas equivocadas, é como se fossem nós que ficam ali no nosso perispírito, e quando chegamos ao plano espiritual, isto vem como uma bomba psíquica de angústia, de lamúrias, de arrependimento. E precisamos às vezes retornar. Sabemos que quanto mais tempo passa no plano espiritual, o espírito, maior é a sua consciência psíquica. Muitos espíritos retornam rápido ao plano físico, exceto aqueles que estão em zonas inferiores espirituais, porque aí o psiquismo da grande parte dos espíritos que ali estão é no mesmo nível. Então, para o espírito não é tão atribulado, mas sabemos que se estamos em locais elevados, isso pode pesar o nosso psiquismo. Lembramos de diversos casos do livro do André Luiz, como por exemplo, no livro Sexo e Destino, o nosso irmão estava ali atribulado e já estava no plano espiritual há 50 anos, mas não estava suportando conviver com o seu psiquismo de arrependimento, pois a sua filha estava encarnada, estava sofrendo sérios ataques do próprio marido e de obsessores, e ele estava perdendo o controle. Então não é garantia para nós também a bondade apenas. Nós temos que também aprender a controlar as nossas tendências inferiores, e é muito difícil, principalmente quando se relaciona com pessoas que amamos ou consideramos. É muito fácil quando é o outro ou uma pessoa distante. Quando é uma pessoa que tem uma afinidade maior, é muito difícil, porque somos ainda apegadinhos às nossas famílias ou às pessoas que estão próximas de nós. Jesus nos ensinou a amar o próximo, e é muito fácil, quando esse próximo também nos ama. É muito mais difícil amarmos o outro próximo quando ele discorda das nossas vontades, quando ele pensa diferente de nós, quando ele está também numa vibração diferente de nós. É muito fácil amarmos quem está próximo do nosso psiquismo, dos nossos entendimentos, dos nossos gostos pessoais. Quando o outro se difere, é muito difícil. É por isso que a reencarnação existe. A reencarnação existe também para trazer aquele próximo que nós humilhamos, que nós corrompemos ou ajudamos a corromper, aquele próximo que pensa diferente. E aí a reencarnação vem e coloca os dois como irmãos, ou como marido e mulher, ou como gêmeos no mesmo útero, e voltam as diferenças materializadas no mesmo lar, trocando às vezes o papel. É o filho que critica os pais por algumas atitudes, aí se inverte os papéis. Então agora, meu filho, você vai ser pai para você ver. Ou é a mãe que critica as atitudes dos filhos e aí troca de papel. Tudo isso, meus irmãos, representa essa troca de papéis para aprendermos a observar também com os olhos dos outros. É claro, há o véu do esquecimento, e como evoluímos se temos o véu do esquecimento, mas no nosso inconsciente está ali vivo as informações que necessitamos para nos ajudar. E quando chegamos ao plano espiritual, sabemos muitas das vezes as nossas necessidades. Não adianta, meus irmãos, porque cada vez mais o nosso conhecimento, mesmo que você não saiba quem você foi numa outra encarnação, que é muito comum, a grande maioria da população não sabe, mas nós temos intuições. A gente sabe aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, que a gente olha assim e fala, essa pessoa aqui é do meu passado espiritual.
Parece que meio que por uma intuição do inconsciente, ou por algumas dificuldades, ou por alguma troca de olhar, lá no fundo a gente sabe, peraí, isso aqui quer me dizer algo. Aquele relacionamento, aquele filho, enfim, aquele sócio, a gente vai ali pelos contornos entendendo. Essa pessoa está retornando à minha vida para me trazer algum aprendizado ou para eu aprender a amar essa pessoa. E como é difícil, meus irmãos. Nós estamos falando aqui que é fácil e que é rápido. Não vamos passar a mão na cabeça de vocês que estão aqui no Evangelho, porque vocês já sabem que muitas dificuldades nós temos quando decidimos amar. Quando decidimos simplesmente amar e perdoar. Mas não desistam, meus irmãos e minhas irmãs. Não desista mesmo que as outras pessoas não entendam. Não desista de ser diferente, sem se orgulhar ou sem pôr o ego na frente de vocês em alguns momentos, quando somos aplaudidos por esse mundo de situações egóicas. Não vamos deixar nos levar por essas situações. O único aplauso que nós merecemos e precisamos é de nós mesmos, internamente, quando sabemos que temos uma atitude honrosa. Da mesma forma que muitas das vezes a consciência nos acusa, quando fazemos algo certo, não vamos buscar aplausos, agradecimentos externos, e sim internos, porque tem que ser validado para nós mesmos. É difícil? É. O caminho daquele que escolheu amar e perdoar, muitas das vezes é difícil, porque estamos na contramão do mundo. Quando muitos escolhem odiar, criticar, fofocar, as grandes causas da lei de causa e efeito se iniciam aí, no ódio, na crítica, no desamor, na fofoca, na inveja do que o outro tem. As grandes causas de retorno novamente à vida corpórea estão aí no desamor, de não cumprirmos as nossas responsabilidades. As provas e as expiações estão interligadas, porque nós sabemos que toda vez que eu faço algo contra o meu irmão, contra a minha irmã, eu estou fazendo a mim mesmo. De alguma maneira eu estou ferindo a mim mesmo. Ninguém fere o outro, ninguém critica o outro, ninguém fofoca sobre o outro, se não fizer isso por ele mesmo, passando por via do seu psiquismo e infligindo a você mesmo. Como Jesus nos dizia, através do seu Evangelho, se o seu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Muitas das vezes é melhor viver sem o olho do que usá-lo para julgar e para maltratar o seu irmão. Muitas das vezes é melhor ocultarmos do que provocarmos mais erros. Observe os gatilhos que te levam a errar e arranque-o, como nos ensinou Jesus. O arrancar aqui é no sentido figurado, meus irmãos. O que Jesus falava é dos gatilhos que nos levam ao erro, a cometermos novamente erros que vamos cometendo uma encarnação toda e que nos leva ao abismo, ao porão, e que muitas das vezes temos uma dificuldade para retornarmos. Se você sabe que algo é gatilho para te fazer fofocar, criticar, humilhar o outro, saia desse local, aprenda a sair dos locais. Aprenda a separar de pessoas que te levam para essa negatividade. Abstenha-se disso quanto antes.
Fortaleça o seu psiquismo com boas coisas, com boas obras. Somente assim você conseguirá uma encarnação mais proveitosa. Não tem facilidades, às vezes, numa encarnação. Temos momentos felizes, leves, sim, mas temos também os momentos pesados, angustiosos. Jesus nos ensinou isso o tempo todo, pois ele tinha essa consciência plena. Quando ele é capturado para ser crucificado, que o irmão pega a espada e corta a orelha do soldado, e Jesus vai lá e cola, imediatamente fala com ele: quem com ferro fere, com ferro será ferido, nos dando uma alusão à lei de causa e efeito. Como alguns dizem, ação e reação, mas o correto é causa e efeito. Guarde a sua espada. Qual é a espada que usamos muito hoje para ferir o outro? O nosso julgamento? O apontar o dedo? Irmãos e irmãs, é tempo de mudança nas nossas vidas. Não vamos deixar para amanhã. Precisamos iniciar a nossa reforma íntima. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E o reino dos céus está dentro de nós. Nós só vamos ter consciência, nós só vamos conseguir observar o reino dos céus dentro de nós quando ampliarmos o nosso psiquismo, quando entendermos que precisamos da ajuda de outros e outros e outros psiquismos. Somos uma unidade em um, como nos diz hoje o mentor, que quando ferimos o outro, a gente fere a nós mesmos. É por isso, quando nós queremos um psiquismo saudável para nós mesmos, a gente quer para o mundo todo. O reino dos céus está dentro de você, porque se você está bem, você pode estar em qualquer lugar, que este local vai estar bom. Qualquer lugar. Se você estiver hoje num momento angustiante, mas o seu reino interno estiver bom, você está bem nessa situação angustiosa. Renascemos tantas vezes para aprendermos a capacitar o nosso reino interno, cada dia mais. E é nas adversidades, como nos ensinou os Espíritos amigos. É nas adversidades que vencemos. Vamos entrando, meus irmãos, na meditação final. Depois deste evangelho um pouco forte, um pouco mais direto, hoje falando sobre a reencarnação. Vamos entrar em processo meditativo. Hoje eu quero pedir a vocês desculpas pelos excessos de barulho, como a gente está fazendo o evangelho um pouco mais tarde, no domingo ao anoitecer, muitas pessoas estão retornando às suas casas e a gente pede desculpa e também a gente agradece pela paciência de vocês que estão sempre aqui conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer a nossa meditação. Entre em concentração consigo mesmo, com o seu psiquismo. Entre em conexão com você, quem você é. Sinta o seu corpo físico, sinta suas mãos, os seus pés. Não tente sair do seu corpo agora. Fique nele. Fique nele consciente, preparado. Ajude o seu corpo a respirar. Respire não tão somente pelo nariz ou pela boca, mas pelos poros que tem no seu corpo. Deixa a energia entrar, fluir, entrar e sair. Respire por cada poro do seu corpo. Sinta a sua cabeça respirar, o seu cérebro. Ilumine o seu cérebro através do ar que entra, que sai. Sinta os fios do cabelo receber oxigênio. E se você não tem cabelo, não tem problema. Sinta a sua cabeça respirar. Sinta energia, ar entrar
acalme o seu cérebro, acalme o seu sistema nervoso, acalme todos os seus órgãos. Tranquilize-se, você foi feito para ter tranquilidade. Os momentos de intranquilidade servem para fazer você se movimentar. O coração acelera, bombeia mais sangue. São momentos que temos que caminhar mais rápido, correr, executar algo. Ao acabar esta atividade, volte ao seu estado normal, o estado de tranquilidade. Sinta o seu corpo cada vez mais tranquilo e agradeça a Deus por ter este corpo físico. Olha como ele é importante para a sua reencarnação, para este momento. Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por cada parte do seu corpo, independente de como ela seja, se você gosta ou não. Mas agradeça com muito amor, porque é este corpo físico, da forma que ele é, que está te ajudando a evoluir nesta encarnação. Agradeça a Deus e agradeça também a parte do seu corpo. Todo o seu corpo é necessário. Não esqueça de nenhuma parte. Relaxe essas partes. Entre em conexão com Deus através do seu corpo. Não precisamos ir muito longe para entrar em conexão com Deus, porque se Jesus ensinou que o reino dos céus está em nós, e se Deus habita em nós e também no outro, não precisamos sair nem de dentro de nós para entender e enxergar Deus. Então enxergue e entenda Deus hoje com o corpo físico que você tem. Não adianta querer meditar ou ter desprendimento físico e espiritual se você ainda não aprendeu a valorizar, a agradecer, a compreender o seu corpo físico. Esse é o veículo que vai poder te ajudar. Não é fora dele por enquanto. Você precisa aprender a extensão deste corpo físico. Hoje a meditação é concentrar-se no corpo. Concentra-se no seu corpo, no que você gosta, do que você não gosta, das dores que você tem. Concentre-se nelas e qual é a lição da dor, qual é a lição da angústia, qual é a lição do medo, qual é a lição da aceleração ou da desaceleração, qual é a lição que o seu corpo quer te trazer hoje. Concentre-se e imagine-se numa sala amarela. Hoje as vibrações são da cor amarela. A sala está toda em luz amarela e os benfeitores darão passe com a luz amarela entrando do seu cérebro. Concentre-se e envie essa energia para todas as partes do corpo que você acha que tem necessidade hoje. Alguma dor, alguma desregulação que tem no seu organismo. Envie e sinta essa luz fazendo a limpeza perispiritual e também do corpo físico. Enquanto vocês estão encarnados, concentre-se no corpo físico. É a grande primeira oportunidade de meditação consciente que vocês estão tendo. Sintam-se gratos a vocês mesmos por esse passe, aos mentores e também a Deus.
Em muita consideração a essa equipe espiritual, com muita gratidão, vamos fazer a prece final enquanto vocês recebem os últimos ou as últimas energias. Deus, nosso Pai, tudo emana de Ti, a energia, a força que nós temos aqui hoje neste Evangelho. Nós agradecemos, Deus, e pedimos que através de nós, várias pessoas sejam hoje restauradas, melhorem os seus aspectos físicos e espirituais, entram em conexões com seus erros e acertos e possam melhorar e também engrandecer, que essas pessoas possam aprender a ter mais gratidão, mais concentração em si mesmas, mais orgulho de si mesmas, que aprendam a valorizar os seus atos, que não se sintam fragilizadas diante de um mundo que às vezes é cruel, que essas pessoas possam estar conscientes nesse processo. Cada etapa de vida é única e importante. Abençoe, Deus, cada um de nós que aqui estamos nessa noite e somos gratos mais uma vez por este trabalho espiritual. Gratidão, Deus, e gratidão, equipe espiritual. Neste momento, com muito amor, muito carinho, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, como a meditação hoje foi uma concentração no nosso corpo físico, com a ajuda do nosso querido irmão Abraão, nós agradecemos a ele pela presença espiritual aqui conosco. Não precisamos de voltar hoje, né? Porque a gente está bem ligadinho ao corpo físico, mas mesmo assim vamos mexendo um pouco as extremidades, sentindo mais ainda o nosso corpo físico, agradecendo a Deus e agradecendo também ao nosso corpo físico por ele existir, por ele nos dar a possibilidade aí da reencarnação. Eu agradeço imensamente mais uma vez a equipe espiritual que veio aqui hoje, ao querido irmão Abraão que nos ajuda. Aguarde aí que nós vamos mandar um abraço para vocês. Queridos irmãos e irmãs, não esqueça de mandar a cidade, o estado, o país, como tem sido a experiência com o Evangelho. A gente sempre aqui está trazendo e mandando um abraço para vocês. Um abraço aí para Maria das Graças Lourenço Terra, grande amiga está sempre aqui conosco no canal, que Deus abençoe. A Beth Gomes também sempre aqui com a gente, um grande abraço. Fatinha Viana também sempre com a gente aqui. A Luciene Francisca, um grande abraço. Lúcia Andrade também, um grande abraço. Liz Nicolato também, um grande abraço. Cristina Rodrigues de Jesus, que Jesus abençoe. O Denise Cordeiro, um grande abraço. Jesus abençoe também. Zoleida Russo, um grande abraço. Keila Pires, um abraço. Deus abençoe. Andréa Pequini, um grande abraço, também está sempre aqui com a gente. A Isamar Chamorro também. Rosa Maria, que Deus abençoe. Maria Isabel. Jacira Cabral. Maria Horner, um grande abraço. Deus abençoe. Valquíria Dutra, de Fortaleza, no Ceará, um grande abraço. Alberto Lima, um grande abraço. Graça Lira. Milena, não colocou sobrenome, um grande abraço, Milene. De São Paulo, Wagner Júnior também está sempre aqui com a gente. A Mara Azevedo, um grande abraço, Mara. Regina também um grande abraço. Nayara de Almeida, um grande abraço. De Ipatinga, em São Paulo, a Sidneia Lopes Silva. Sônia Cardoso também um grande abraço. De BH, Elizabeth Fernandes Bicalho, um grande abraço. Da Bahia, o José Ferreira. De Pernambuco, a Marta de Paula Santiago Mendes. De São Paulo, em Cotia, o Denise Cordeiro. Por hoje é só, pessoal. Agradeço a vocês. Continue deixando aí a cidade, como tem sido a experiência com o Evangelho. Muito obrigado. Nos ajude aí curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, que ajuda o vídeo a atingir a mais pessoas. Até o próximo domingo, se Deus quiser.